Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso completo de Química. No módulo 4, estudamos transformações químicas e cálculos químicos. Na segunda aula deste módulo, estudaremos constante de Avogadro, mol e massa molar. Primeiramente, vamos relembrar como que se mede a massa dos átomos. As partículas que formam os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, possuem uma massa em gramas. Está aí a massa do próton e do nêutron, que é de 1,66 vezes 10 na menos 24 gramas, e a massa do elétron, 9,1 vezes 10 na menos 28 gramas. Mas para não trabalhar com esses números muito longos e facilitar o estudo, a gente mede a massa dessas partículas de maneira relativa, em unidades de massa atômica, simbolizados pela letra U. Portanto, um próton apresenta a massa relativa de 1 U, uma unidade de massa atômica, assim como o nêutron. E o elétron é considerado como tendo massa desprezível. Sua massa é muito pequena quando comparada à de um próton e a de um nêutron, e este valor não interfere nos resultados. Portanto, a massa de um átomo é determinada pela soma de prótons e nêutrons em unidades de massa atômica, ou seja, é a soma do total de partículas contidas no núcleo dos átomos. E como se mede a massa das moléculas? Bom, a massa molecular é a soma das massas de todos os átomos de uma molécula. Por exemplo, dadas as massas atômicas do hidrogênio 1, do carbono 12 e do oxigênio 16. Como ficaria a massa da molécula de água H2O e do gás carbônico CO2? Primeiramente, a molécula de água. Vemos que cada molécula tem 2 átomos de hidrogênio. Se cada um pesa uma unidade de massa atômica, então 2 vezes 1, 2U. Cada molécula de água tem apenas um átomo de oxigênio. Se cada átomo de oxigênio apresenta massa de 16, então 1 vezes 16, 16U. Por fim, basta a gente somar as massas do oxigênio e dos hidrogênios, 16 mais 2, e obteremos 18U. 18 unidades de massa atômica é a massa da molécula de água. O CO2 apresenta apenas um átomo de carbono por molécula. Cada carbono pesa 12. Então, 1 vezes 12, 12 unidades de massa atômica. Cada CO2 apresenta 2 átomos de oxigênio, e cada oxigênio pesa 16. Portanto, 2 vezes 16, 32 unidades de massa atômica. Por fim, basta somar as massas do oxigênio e do carbono, 32 mais 12, e vamos obter 44 unidades de massa atômica, que é a massa da molécula de CO2. Bom, e o que é a constante Avogadro? O químico italiano Lorenzo Avogadro foi o primeiro cientista a ter a ideia de que uma amostra de um elemento com a massa em gramas numericamente igual à sua massa atômica apresentaria sempre o mesmo número de átomos. Bem, como assim? Se a massa do hidrogênio é de uma unidade de massa atômica, então N átomos de hidrogênio, uma certa quantidade de átomos de hidrogênio, pesarão 1 grama. Se a massa do carbono é de 12 unidades de massa atômica, então N átomos de carbono, uma certa quantidade de átomos de carbono, pesará 12 gramas. Se a massa de um oxigênio é de 16 unidades de massa atômica, então N átomos de oxigênio pesarão 16 gramas. O que Avogadro descobriu é que esta quantidade N é constante para qualquer elemento químico e é igual a aproximadamente 6,02 vezes 10 na 23 unidades. Isso nos leva, então, a compreender o conceito de mol. Mol é uma medida de quantidade de matéria. Assim como dúzia são 12, mol é uma quantidade fixa também, e igual a 6,02 vezes 10 na 23. Portanto, se você tem uma dúzia de ovos, você tem 12 ovos. Se você tiver 1 mol de ovos, você terá 6,02 vezes 10 na 23 ovos. Portanto, 1 mol de elétrons é 6,02 vezes 10 na 23 elétrons. 1 mol de átomos é igual a 6,02 vezes 10 na 23 átomos. 1 mol de moléculas é igual a 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Podemos agora compreender o conceito de massa molar dos elementos, que é a massa em gramas de 6,02 vezes 10 na 23 átomos de um elemento químico. A massa molar, que é medida em gramas dos elementos químicos, é numericamente igual à massa atômica, que é medida em unidades de massa atômica. O que Avogadro descobriu é que se a massa de um átomo de hidrogênio é uma unidade de massa atômica, se eu pegar 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, 1 mol de átomos de hidrogênio, e colocar todos eles numa balança, o valor que vai aparecer lá é de 1 grama. Se o carbono tem uma massa de 12 unidades de massa atômica, então, ao pegar 1 mol de átomos de carbono, eu estarei pegando 6,02 vezes 10 na 23 átomos de carbono. Se eu colocar toda essa quantidade de átomos de
carbono em cima de uma balança, ela vai medir 12 gramas. Exatamente o mesmo valor numérico da massa atômica do carbono. Se a massa de um átomo de oxigênio é de 16 unidades de massa atômica, então ao pegar 1 mol de átomos de oxigênio, estarei pegando 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. E ao colocar todos esses átomos na balança, obteremos a massa de 16 gramas de oxigênio, ou seja, o mesmo valor numérico da massa atômica, só que agora em gramas. O mesmo vale quando se mede a massa molar das substâncias, que é a massa em gramas de 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de uma substância química. Aqui também, a massa molar em gramas das substâncias químicas é numericamente igual à massa molecular, que é medida em unidades de massa atômica. Então, antes, a gente mediu a massa da molécula de água. Somamos as massas dos hidrogênios com as massas do oxigênio e obtivemos uma massa molecular de 18 unidades de massa atômica. O que significa isso? Que se eu tiver 1 mol de moléculas de água, terei, na verdade, 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de água, que equivalem a exatamente 18 gramas de água. Ou seja, ao colocar 1 mol de moléculas de água na balança, estarei colocando 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de água. E isso vai me dar exatamente o mesmo valor numérico, só que em gramas, do valor numérico da massa molecular, que é 18. É possível verificarmos agora também a quantidade de átomos nas substâncias. Por exemplo, qual a quantidade de átomos contida em 1 mol de uma determinada substância como a água, por exemplo? Bem, 1 mol de moléculas de H2O contém 2 mols de átomos de hidrogênio e 1 mol de átomos de oxigênio. A gente vê isso pela fórmula química, H2O1. Se cada mol representa 6,02 vezes 10 na 23 unidades, então vamos multiplicar no hidrogênio 2 vezes esse valor e para o oxigênio 1 vezes esse valor. Então, em 1 mol de moléculas de água, teremos 12,04 vezes 10 na 23 átomos de hidrogênio e 6,02 vezes 10 na 23 átomos de oxigênio, totalizando 18,06 vezes 10 na 23 átomos de ambos os elementos químicos. Para esclarecer melhor, vamos resolver este modelo de exercício muito simples. Qual a quantidade de moléculas presentes em 2 mols de ácido sulfúrico, dado que a constante Avogadro é de 6 vezes 10 na 23, simplificando o valor? Bom, se 1 mol corresponde a 6 vezes 10 na 23, que é a constante Avogadro, então 2 mols correspondem a x. Resolvendo esta regra de 3 simples, então, em 2 mols de ácido sulfúrico, teremos 1,2 vezes 10 na 24 moléculas. Aqui um segundo modelo. Qual a massa contida em 3 mols de ácido sulfúrico, dados as massas molares do hidrogênio, do enxofre e do oxigênio, como vemos aí no enunciado? Ou seja, nós temos 3 mols de ácido sulfúrico e queremos saber quanto isso vai pesar em uma balança. Para isso, primeiramente, vamos calcular a massa de 1 mol de ácido sulfúrico. Em 1 mol de ácido sulfúrico, nós temos 2 mols de hidrogênio, 1 mol de enxofre e 4 mols de oxigênio. Se a massa de 1 mol de hidrogênios é 1, então 2 vezes 1, 2 gramas. Se a massa de 1 mol de enxofre é 32 gramas por mol, então 1 vezes 32, 32. E se a massa de 1 mol de oxigênio é de 16 gramas por mol, então como temos 4 mols, 4 vezes 16, 64. Somando todos os valores, obtemos que a massa molar do H2SO4, ou seja, a massa de 1 mol de H2SO4, é de 98 gramas. 98 gramas por mol. Finalmente, se 1 mol apresenta 98 gramas, 3 mols apresenta x gramas. Resolvendo a regra de 3, x igual a 294 gramas. Ou seja, 3 mols de ácido sulfúrico correspondem a uma massa de 294 gramas. Temos agora um terceiro modelo de exercício. Qual a quantidade de átomos de hidrogênio presentes em 2 mols de amônia, cuja fórmula é NH3, dado uma constante Avogadro de 6 vezes 10 na 23? Ou seja, ele quer saber quantos átomos de hidrogênio apenas haverão de ser contados no total de 2 mols de moléculas de amônia. Bem, pela fórmula molecular, sabemos que 1 mol de moléculas de amônia apresenta 3 mols de átomos de hidrogênio, pois a fórmula química é NH3. Logo, em 2 mols de moléculas de amônia, eu terei x mols de átomos de hidrogênio, que é exatamente o dobro. Portanto, resolvendo esta regra de 3, x igual a 6 mols de átomos de hidrogênio. Portanto, em 2 mols de amônia, eu tenho 6 mols de átomos de hidrogênio.
Mas ele quer saber não a quantidade de mol de átomo de hidrogênio, mas a quantidade de átomos em absoluto. Bom, 1 mol representa 6 vezes 10 na 23 átomos. Logo, 6 mols representam x átomos. Resolvendo a regra de 3, obteremos então 3,6 vezes 10 na 24 átomos de hidrogênio. Ou seja, em 2 mols de amônia, temos 3,6 vezes 10 na 24 átomos de hidrogênio. E agora, neste quarto e último modelo, qual a massa de oxigênio apenas presente em 1,5 mols de gás carbônico de fórmula química CO2, dado a massa molar do oxigênio, 16 gramas por mol. Ou seja, em 1,5 mols de gás carbônico, quanto que pesa apenas o oxigênio? Porque o gás carbônico tem carbono e oxigênio. Ele quer saber apenas o peso do oxigênio em todos esses 1,5 mols de gás carbônico. Bem, 1 mol de moléculas de gás carbônico apresentam 2 mols de átomos de oxigênio, porque a fórmula química é CO2. Logo, em 1,5 mol de moléculas de gás carbônico, que é o que se pede, teremos x mols de átomos de oxigênio. Resolvendo a regra de 3, de maneira bem simples, 3 mols de oxigênio. Então, em 1,5 mol de gás carbônico, há 3 mols de oxigênio. Eu sei, pelo enunciado, que 1 mol de oxigênio pesa 16 gramas. Então, se eu tenho 3 mols de oxigênio, isso vai pesar x. Resolvendo esta regra de 3 simples, obteremos 48 gramas de oxigênio. Ou seja, se você colocar 1,5 mols de gás carbônico numa balança, apenas o oxigênio irá contribuir com 48 gramas. Gente, esta aula é muito importante. Vale a pena você ver de novo e de novo, fazer os exercícios, refazer os exercícios para fixar bem este conteúdo e ficar preparado para as próximas aulas que virão relacionadas a ele. Um grande abraço e até a próxima!